É interessante, porque eu também, quando pego algumas pessoas e para a direção espiritual, no primeiro dia ela já falou aquilo que ela quer decidir. Mas às vezes ela demora com a vida a decidir aquilo que ela disse no primeiro momento. E eu espero o momento para dizer, olha, você já conversou comigo sobre isso. É o se conhecer, né? Então, eu acho que a pessoa que está fazendo medicina, que está estudando, o médico, se ele quiser aproveitar, assim, é uma das profissões de maior beleza, de maior riqueza, porque você convive com uma infinidade de pessoas. O que você aprende dentro da medicina é uma coisa que você não aprende, é a vida. É muita história, né? É superação, é muita coisa bacana. É ver a fé conduzir aquela família, conduzir uma pessoa, ver a pessoa ser transformada por isso. É impressionante ver as pessoas que dão conta de equilibrar ciência e fé. As pessoas que se entregam, elas têm uma entrega mesmo a Deus, assim, o que Deus decidir está decidido, uma gratidão que é uma coisa encantadora. E as pessoas assim, tudo é mais fácil, tudo é leve, e elas conseguem caminhar de um outro jeito, quando elas não querem lutar com a vontade de Deus. Filó, a medicina já foi alguma vez um peso para você? Já pensou desistir? Uma vez. Porque o médico é muito sozinho. E logo quando eu comecei a trabalhar no CTI, e a lidar com muita morte de criança, que é uma coisa muito complicada, eu procurei muita ajuda na igreja e não achei. Fui atrás de bispo, atrás de padre, fui atrás de muita gente para conversar comigo sobre morte. Mas ninguém me dava um alento no meu coração, e o alento era a palavra. E aí eu fui para Jesus, né? Eu e ele. E eu falei com ele, Jesus, eu preciso de ajuda para dar conta. E foi um caminho meu e dele mesmo, que me ajudou a entender. Mas uma vez que eu estava numa série de óbitos, né? E uma criança, filho de um casal evangélico, tinha tanta crise convulsiva, a gente não conseguiu, por tudo que nós fizemos. Ele morreu num status epilético, né? E foi num domingo, e a família desesperou, e eu chamei eles à fé, na fé deles, e coloquei, e ajudei, ficaram comigo até a criança morrer, pus no colo, aquele processo. Aí, quando acabou, isso era um domingo, eu saí do CTI e eu chorava tanto, longe de todo mundo, evidentemente. Eu fui dirigindo chorando, e quem vê uma mulher dirigindo chorando, acho que a gente terminou com o namoro, alguma coisa, né? E eu vim chorando, cheguei em casa, morava eu e a Jaque, e eu não conseguia almoçar, eu só chorava. Não sei, chorei o dia inteiro. E eu fui para a missa no Colégio Santo Antônio, que era do lado da minha casa, morava na Lagoas. E eu não conseguia levantar a cabeça, porque eu falei, gente, eu estou tão inchada, porque eu não conseguia parar de chorar. E a exaustão, né? E de ver tanto sofrimento, ver sofrimento demais não é fácil, né? E eu cheguei na igreja de cabeça baixa, peguei o folheto, não olhei o folheto, ajoelhei e falei com Jesus, hoje eu vim só fazer uma coisa na igreja, hoje eu vim te entregar a minha cruz. Eu vou colocar no altar o fato de eu ter decidido ser médica e ser pediatra, porque eu não escolhi isso em sã consciência. Não é possível que eu escolhi viver só com a dor, só com sofrimento. Eu não aguento mais ver criança morrer, eu não aguento mais ver diagnóstico grave, eu não aguento mais a notícia ruim. Eu não aguento mais, eu estou realmente em exaustão. E a partir de amanhã eu vou entregar meu cargo lá no CTI, não vou ser médica. Acho que vou fazer decoração, quero lidar só com gente rica, bonita, cheirosa, e só quero ver coisa bonita. Eu não quero mais ver vômito, eu não quero mais ver cocô, não quero mais ver nada ruim. Eu só vou ver o belo a partir de agora. E chorava copiosamente. O povo cantou, o padre entrou, e eu ajoelhada. Quando eu peguei o folheto que ele começou, tinha letras garrafais, o título era Basta-te a minha graça, porque é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Eu quase morri de vergonha, falei com ele, eu achei que eu estava andando sozinha, pode devolver a cruz, que eu continuo. Isso foi a única vez que eu falei com ele que eu ia desistir, era porque realmente o médico ele não é cuidado. Não existe alguém que dê assistência ao médico. Né? Por isso que é o risco é muito grande, burnout, né? Então, porque o cuidador não é cuidado.
Tanto é que nós temos um número muito grande de suicídio. Em meio Autoextermínio, médico, ou automedicação, né? Sim. É enorme no meio médico, né? Então, para mim, dar conta do sofrimento, dar conta de tudo isso, eu falei com Jesus, eu falei, se eu não tiver Eucaristia diária, eu não sobrevivo. Porque eu preciso da sua força, da sua luz, para dar conta de dar força para aquele que está caído. Então, foi aí que ele deu a sequência, mas é uma história, né? E a gente se acostuma com o sofrimento? Não. O dia que eu acostumar com uma criança morrendo, eu tenho que largar a medicina. O dia que a dor do outro não me fizer chorar, eu tenho que ir embora. Não tem jeito. O dia que eu olhar para uma criança sofrendo e não ver Jesus nela sofrendo, eu tenho que ir embora. Porque eu não posso coisificar. Eu não posso achar que é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. É a dor do outro. Não é a minha dor, mas eu tenho que sensibilizar com a dor daquele menino. E ele só tem a mim. Então, quando ele me olha, eu falo, eu tenho que me levantar, eu falo isso com o pessoal lá no hospital, a gente se levanta para aliviar a dor e o sofrimento de alguém. Senão, o que nós estamos fazendo aqui de manhã? Por que nós estamos levantando de madrugada para vir trabalhar, se eu não fui capaz, com a minha vida, de aliviar a dor e o sofrimento? Né? Então, o médico, o dia que ele entender que ele é a extensão da misericórdia de Deus. O dia que ele entender isso, muda tudo. Eu custei, né? Porque isso é um caminho, né? Até que é muita vida, tem que ter uma vida de oração, até você conseguir perceber essas coisas, né? Até você deixar Deus falar, né? A gente é a extensão da misericórdia de Deus. Sem mim, nada. É nada. Eu tenho isso na minha vida, o dia inteiro. Filó, se você rezar, eu te dou o diagnóstico. Se você não rezar, você não vai saber. E é assim mesmo. E a pediatria entrou quando na sua vida? Desde sempre. Já... De neném. Minha mãe fala que eu, com 2 anos, eu falava, vou cuidar de neném. E o obstetra, né? Porque na minha época eu não tinha pediatra na sala de parto, né, padre? O obstetra, ainda foi um obstetra que me pegou, falou com a minha mãe, quando eu acabei de nascer, ele falou com a minha mãe, acabou de nascer uma médica. Olha. Mas a família nunca me contou isso, que eles não queriam que eu... Ninguém queria que eu fosse médica, né? Eu fui médica porque eu tinha certeza que eu tinha que ser pediatra, não ia ser médica. Para fazer pediatria, eu tinha que passar pela medicina. Mas eu não poderia fazer outra coisa que não pediatria. Porque o pediatra é o único médico que forma o ser humano. O resto conserta. Os colegas querem me matar quando eu falo isso. Mas é verdade. Você pega aquela coisa pura e o que você colocar será. Nossa. O tipo de alimentação, todo o desenvolvimento da criança, da saúde física, mental, emocional, espiritual, é influência do pediatra. Porque a gente vai conversar com os pais e falar, como é que você vai formar a saúde emocional do seu filho? Pelo amor que você e seu esposo têm um com o outro. Então, lembrando de Nossa Senhora, quando achou Jesus no templo, que ela fala com Jesus, teu pai e eu estávamos aflitos. Ela falou, sou eu que estou morrendo de aflição. Teu pai e eu. Então, unidade do casal, né? Então, é tanta coisa que a gente vai ajudando as famílias a partir do momento que a gente vai descobrindo. Então, por isso que essa consciência de quem que eu sou um resultado, né, de um amor de Deus, eu fui sonhada por Ele. Eu falo com Ele, Jesus, me ajuda a ser pediatra segundo o seu coração. Né? Como é que o senhor sonhou para um pediatra? Me ajuda a ser pediatra segundo o seu coração. Me ajuda no meu caminho. Eu falo com Ele, o tempo está acabando, me ajuda. Então, entender isso, que a gente veio de Deus e volta para Ele, e que você tem que deixar uma história, um caminho, ajudar o outro. Né? Entender, passar pela vida, eu falo, nós temos que adoçar o sofrimento. Então, de vez em quando, a gente dá picolé lá no CTI, a gente busca sorvete, o menino quer churros, a gente busca churros na porta da Santa Casa, vende tudo, né, padre? Então, a gente busca churros para os meninos, né? O que vocês querem? Já me chama com o dedinho assim e fala, me dá um refrigerante. A gente dá, a gente faz tudo que é errado. Né? Já levamos cachorro lá dentro do CTI para criança, né? Então, um menino de tumor cerebral de uns 10 anos, eu olhei para ele e falei assim, o que você tem? Por que você está triste? Ele falou, nada. O que você quer comer? Nada. Você quer um sorvete? Não. Quer um picolé? Não. Não é normal. Quer ver um filme? Pode escolher. Não. Coisa errada. Olhei, vim para ele e falei, eu já sei o que você quer. Ele falou comigo assim, você não sabe. Falei, eu sei. Você mora na fazenda, você está com saudade dos seus animais, você está com saudade dos seus cachorros. Estou falando mentira.
Ele olhou para mim, arregalou os olhinhos e falou, como é que você sabe? Eu falei, a gente tem uma percepção. Aí, quantos cachorros você tem? 6? Falei, não, 6 é muito, né? Mas ele levou, acho que foram 2 ou 3 cachorros, foram autorizados. A comissão de infecção autorizou, o pai levou, os cachorros ficaram na cama com ele, pulando, foi uma farra, saúde alta. Então, assim, você tem que levar de volta para a criança a razão dela sair de alta. Senão não sai, né?